Olá, irmãos, paz do Senhor, tudo bem? Passando aqui, olha só que maravilha, né? Vou estar deixando aqui um panorama das aulas que nós já vimos. Introdução ao Novo Testamento, tá? Aqui nós passamos, então, em sala de aula, pela introdução do Novo Testamento. Falamos, então, que o Novo Testamento, né, fizemos a demonstração da divisão do Novo Testamento, que ele é feito, constituído por 27 livros. Está aqui, ó, 27 livros. Ele tem dentro desses 27 livros o que nós chamamos de divisões, que são os 4 evangelhos, são as epístolas e também o Apocalipse, que é profecia. Então, o Novo Testamento ele é feito de evangelhos, livro de história, que é Atos dos Apóstolos, epístolas, que são as cartas, e as epístolas elas são divididas em as epístolas paulinas e as epístolas gerais. E as epístolas paulinas, elas ainda subdividem em epístolas paulinas e epístolas paulinas pastorais. As epístolas paulinas pastorais são a primeira e a segunda carta a Timóteo e a carta a Tito. As outras são chamadas cartas paulinas. E as epístolas gerais, elas são constituídas por carta aos Hebreus, carta de Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º e 3º João e Judas. São chamadas de epístolas gerais. E por que elas são chamadas de epístolas gerais? São chamadas de epístolas gerais porque elas não têm um destinatário certo. São escritas para um grupo grande de pessoas. E as epístolas paulinas, não, elas têm um destinatário. Quando Paulo, por exemplo, escreve carta aos Coríntios, carta aos Romanos, cartas aos Efésios, carta aos Gálatas, e assim por diante. Então, as cartas paulinas, elas têm um destinatário certo. E as epístolas gerais, ou as cartas gerais, elas não têm um destinatário certo, por isso elas são chamadas, então, de gerais. Falamos também que entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento e o Novo Testamento, houve ali um período chamado período interbíblico, e que esse período interbíblico, ele vai aproximadamente aí de 400 anos. Esse período vai do final do livro de Malaquias até o aparecimento do profeta João Batista. Ou seja, esse período é um período que não houve profecia em Israel, não houve um profeta, não houve ali um chamado de Deus para levantar um profeta. É conhecido também esse período por período de silêncio de Deus. Até que aparece João Batista ali na Judéia, pregando o arrependimento de pecados. E isso, então, dá início ao Novo Testamento, a história do Novo Testamento. E nesses 400 anos também de período interbíblico, houve muitos acontecimentos, né? Falamos que houve o aparecimento de muitos escritos, que esses escritos, então, foram chamados de escritos apócrifos, porque eles não foram reconhecidos como inspirados para poder fazer parte da Bíblia ou do Antigo Testamento. Então, esses livros são chamados de apócrifos, porque eles não tiveram esta autoridade dentro do cânon. O cânon é a autoridade que esses livros tiveram para fazer parte da Bíblia Sagrada. E nesse período, então, houve muitos livros que foram escritos, mas que são chamados livros apócrifos, por não serem reconhecidos como canônicos. O idioma que o Novo Testamento foi escrito no idioma grego, porque era um período em que a Grécia, há muito tempo atrás, já tinha perdido o seu apogeu, o seu domínio, mas uma das coisas que a Grécia deixou foi a sua cultura, inclusive a sua língua. Então, mesmo no período de Jesus, sendo o Império Romano que estava governando,
a língua predominante era o grego. O sacerdócio falava aramaico, né? Mas o povo em geral falavam grego. Por isso o Novo Testamento, então, ele foi escrito totalmente no livro grego. Está aqui, ó. Foi escrito no idioma grego, o Novo Testamento. Ok? Vamos ver mais aqui. Como o Novo Testamento está dividido, está aqui como nós falamos. Passando um carro barulhento aqui, pessoal. Então, nós temos os 27 livros do Novo Testamento, que eles estão divididos aí em 5 grupos. Olha só, Evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos histórico é Atos dos Apóstolos. Lembra que nós falamos que Mateus, a figura dele é o animal simbólico, é o leão. O animal simbólico de Marcos é o boi. O animal simbólico de Lucas é o homem. E o animal simbólico de João é a águia. Por que isso? Foram na antiguidade, eles relacionaram esses animais a um ser que é relatado lá no livro do Antigo Testamento, em Ezequiel. Aparece um ser que ele tem rosto de leão, rosto de boi, rosto de homem e rosto de águia. Então eles foram feita essa comparação desde a antiguidade, atribuído a estes evangelhos, né? Lembrando que nós falamos também que o evangelho de Mateus, ele foi escrito para os judeus. Mateus, ele era judeu, e ele teve essa intenção de mostrar para os judeus que Jesus era o Messias. Então, por isso, o evangelho de Mateus tem muitas referências do Antigo Testamento, por isso ele começa com genealogia, mostrando ali toda aquela genealogia que ligava Abraão até Jesus, né, que ele era o Messias. Marcos foi escrito para os romanos. Marcos é chamado na Bíblia de João Marcos, e ele escreveu com a autorização de Pedro, segundo a tradição, o Evangelho de Marcos, que ele era um jovem, né, evangelista, e que ele escreveu com a autorização de Pedro. Depois nós temos Lucas, o Evangelho de Lucas. Lucas era grego, era médico, não era apóstolo, e ele não foi testemunha ocular de Jesus, mas ele foi companheiro de Paulo e foi também discípulo de Jesus, né? Não contemporâneo de Jesus. E ele foi esse historiador que escreveu o Evangelho o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos também. Então, Lucas é o médico que escreveu Lucas, o Evangelho, e escreveu Atos dos Apóstolos. E João é o João apóstolo, que ele escreveu, além do Evangelho, ele escreveu as 3 cartas e escreveu também Apocalipse. Na Bíblia ele é chamado do apóstolo amado, né? Aquele a quem Jesus amava. Aí depois nós temos aqui as cartas paulinas, como nós já falamos também, de Romanos, Gálatas, 1ª e 2ª Coríntios, Efésios, Colossenses, Filipenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Cartas paulinas chamadas pastorais, que é 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemon. Tá? São as cartas pastorais, essa diferenciação. E cartas gerais, que são Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º e 2º e 3ª João e Judas. Aqui são as cartas gerais, já explicamos por que elas são chamadas de gerais. E por fim nós temos um livro profético, que é o livro de Apocalipse, escrito por João, né, que ele é uma profecia, ele tem algo peculiar às profecias. Falamos do período intertestamentário, né? Já dissemos algumas coisas dele, como que foi desenvolvido. Nesse período aqui também, do período interbíblico, é que vai surgir essas classes religiosas aqui, ó, os saduceus, que você vai encontrar isso muito no Novo Testamento. Vai aparecer também a classe chamada de fariseus, tá? E os essênios. Essas aqui são chamadas classes religiosas que surgiram nesse período do período interbíblico de 400 anos, e quando Jesus, no período de Jesus, eles existiam. Então, principalmente os fariseus vão se tornar grandes opositores de Jesus.
Mas você vai ver citado no Novo Testamento muito sobre essa classe aqui de pessoas. O que eles eram? Eram judeus, né? Só que eram partidários diferentes dentro do judaísmo. Cada um tinha uma visão diferente e cada um era dedicado a uma área específica. Por exemplo, os fariseus, aqui, ó, separatista, descendente de judeus piedosos, era um partido da lei e da sinagoga, respeitado pelo povo, pelo seu zelo religioso, e Paulo se considerava um membro deste grupo ortodoxo. Ou seja, eles, apesar de serem zelosos da lei, Jesus os chamou de hipócritas, porque eles eram muito radicais quanto ao zelo da lei, mas não obedecia. Os essênios já era um grupo que não é muito citado na Bíblia, mas eles ficaram conhecidos como pessoas que viviam no deserto, viviam isolados, viviam reclusos, tá? Eram os judeus essênios. Os escritos, nós falamos da importância aqui da Septuaginta, que foi nesse período também, no período do imperador Alexandre o Grande. Ele mandou traduzir a Bíblia do hebraico, o Antigo Testamento, para o grego. E essa Bíblia ficou conhecida como Septuaginta, ou versão dos 70. Tá? Foi a tradução da Bíblia do hebraico para o grego. Isso é importante que a gente saiba também. Os livros apócrifos, falamos deles já também. O que aconteceu com livros apócrifos. Os livros, os rolos do Mar Morto, eu expliquei muito isso em sala, foi quando houve uma descoberta de um achado em uma caverna, nesse lugar aqui chamado Qumran, perto do Mar Morto, ali em Israel, aonde um pastor, pastoreando ali as suas ovelhas, caiu em um buraco, e lá dentro era uma caverna, e tinha muitos rolos e fragmentos de mais de 2000 anos da Bíblia. Tá? Esse foi um achado ali muito interessante. O ambiente religioso, quando Jesus nasceu, era um ambiente do judaísmo e também do paganismo. Por quê? Porque tinha os judeus, que eram religiosos, mas havia muito paganismo, mistura de religiões, porque o Império Romano permitia, o Império Romano dava essa liberdade para que todos os povos ali que ele estava governando pudessem cultuar os seus deuses. Eles não tinham problema com isso, né? O que eles queriam era que o povo fosse obediente, pagasse os seus impostos e não desobedecesse às normas. Mas as suas religiões eles podiam seguir normalmente. Tá? Vamos seguir mais um pouco aqui, o que nós vamos falar. Aqui tem a questão da aliança, né? Revelação da aliança. No Antigo Testamento, Deus se revela na lei santa. No Novo Testamento, Deus se revela no Filho Santo. A aliança, o Antigo Testamento, a aliança é guardada pela observância da lei de Moisés. No Novo Testamento, a aliança é guardada pela obediência a Cristo. Perdão dos pecados. No Antigo Testamento, o perdão é simbolizado no sacrifício de animais. No Novo Testamento, o perdão é oferecido total e gratuitamente no sacrifício de Jesus. Esse outro ponto aqui é um ponto importante, os evangelhos sinóticos. Nós vimos que nós temos na nossa Bíblia 4 evangelhos. Nós temos os 3 primeiros, Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 3 primeiros livros, eles são chamados de evangelhos sinóticos. E por que eles são chamados de evangelhos sinóticos? Essa palavra, na verdade, ela significa visão única. Visão única, uma única visão. Ou seja, eles narraram nos seus evangelhos as mesmas coisas. Né? Mateus narrou muito do que Marcos e Lucas também, do que Marcos e do que Mateus. Então, esses evangelhos são chamados de sinóticos, ou seja, de mesma visão. Porque eles escreveram, narraram as mesmas coisas, tá? Por isso são chamados de sinótico. A palavra evangelho aqui deriva do grego e é formada pela união de 2 termos, eu,
que quer dizer boa, e angelia, que significa mensagem nova, né, ou notícia, boa notícia, nova notícia. E podemos definir, então, a palavra evangelho como boas novas ou boas notícias. Isso é o que significa evangelho. Nós vemos, então, 4 contadores de uma mesma história, que nós já estávamos dizendo, né, que veio Mateus, Marcos, Lucas e João contar a mesma história. Como nós falamos em sala, são narrativas que foram feitas daquilo que Jesus realizou 20 anos, 30 anos depois. No caso de João, até em torno aí de 50, 60 anos depois foi que João foi escrever o seu evangelho. Antigamente, então, antes de ter os evangelhos escritos, eram as pregações ou a anunciação das boas novas eram feitas através da tradição. Aqui, ó, essa fase de pregação dos primeiros 30 ou 40 anos é chamada de tradição oral. Então, esses primeiros 30, 40 anos aqui, depois de Jesus, não existia escritos. E também falamos que as epístolas de Paulo, elas são escritas primeiro do que os evangelhos. Mas, ao juntar esses livros para formar o Novo Testamento, por uma questão de lógica, os evangelhos, então, que contam o início de tudo isso, eles vêm primeiro e depois as cartas. Ok? Aí está aqui, os evangelhos sinóticos. A palavra sinótico, está aqui, ó, vem da língua grega, que quer dizer mesma ou parecido. E óptico, olhar. Então significa, ou seja, os 3 primeiros evangelhos são chamados de sinótico porque tem muitos elementos em comum. Então, porque, o que é sinótico? Mesma visão, mesmos elementos comuns. E cada um dos evangelhos sinóticos apresenta a história de Jesus de maneira parecida. É muito parecido, porque eles usaram as fontes uns dos outros, a mesma memória, a mesma lembrança, tá? Para poder escrever os seus evangelhos. Aqui está um quadro comparativo de Mateus, Marcos e Lucas, para ver que eles narram quase a mesma coisa. Só que Lucas narra com muito mais palavras, por isso o evangelho dele tem 28 capítulos, Marcos tem 16 e Lucas tem 24 capítulos, mas eles vão narrar as mesmas histórias. Tá? O evangelho de Mateus, falamos então que ele é escrito para os judeus. Tá? Agora que o evangelho de Marcos, falamos também que ele foi escrito para os romanos. E o propósito do evangelho de Mateus, que é mostrar que Jesus é filho de Davi, que Jesus é o Messias. O evangelho de Marcos, o propósito dele é mostrar que Jesus é um servo, que Jesus, apesar de ser filho de Deus, ele foi também um servo sofredor, ele estava pronto para servir e para poder que os cristãos lá em Roma, que estavam passando por sofrimento, não pensassem que estavam abandonados. Lucas, ele já escreve o seu evangelho com uma capacidade maior de relacionar os fatos, porque ele fez uma pesquisa muito acurada. Nós vemos isso aí em Atos, capítulo 1, e depois em Lucas também, né, capítulo 1, onde ele mesmo fala que ele fez uma acurada investigação para escrever os seus relatos. Lucas era o médico amado, nós vimos isso também em sala, né, falamos muito sobre isso. E o propósito dele buscou apresentar Jesus como o homem perfeito. Então, se Mateus apresenta Jesus como o filho de Davi, o Messias, Marcos apresenta como servo fiel, Lucas apresenta como o homem perfeito. Ele enfatiza o lado humano de Jesus. E o evangelho de João já é um evangelho totalmente diferente. É um evangelho singular. Ele não parece com os evangelhos sinóticos, porque ele vai enfatizar outros pontos de vista. Ele vai abordar
agora Jesus como Filho de Deus, como o próprio Deus. Por isso ele é um evangelho mais profundo, é um evangelho que fala mais da deidade de Jesus, né? Não é mostrar a parte humana, nem mostrar os milagres, mas mostrar como ele é Deus, embora tem milagres, tem muitos acontecimentos também no seu evangelho. Mas o importante de nós sabermos e entendermos é que cada um dos evangelistas, quando eles escreveram o seu evangelho, eles tinham um propósito. Eles tinham em mente um propósito, o seu destinatário, a quem eles queriam falar e o que eles queriam falar. Por isso, então, isso vai refletir nas diferenças dos seus escritos, dos seus evangelhos. Tá? Então, dependendo da abordagem que eles tinham. Mas a história é uma só. É contar a história de Jesus, foi o que nós dissemos, né? O propósito dos evangelistas não é fazer uma história detalhada, mas é mostrar que Jesus veio de verdade, que Jesus existiu entre eles, e eles estão agora narrando, e nem tendo em mente aquela preocupação de fazer uma narrativa em ordem, correta. O que está mais em ordem é Lucas, por isso que ele fala, eu quis colocar em ordem, né? Porque os outros evangelistas não tiveram essa preocupação, mas o que a gente precisa entender é que o evangelho era para registrar, escrito, aquilo que Jesus tinha feito entre eles. E eles, como testemunhas oculares, seriam então as pessoas ideais para poder deixar esse relato para a posteridade. Ok? Vou encerrar por aqui, deixar aqui esse resumo com vocês. Na próxima semana nós vamos já adentrar nas nossas cartas, as cartas, né, paulinas e tudo, e vamos encerrar todo esse comentário e vou estar preparando também uma avaliação para nós. Vocês fazem aí este trabalho que eu já tenho passado, de cada aula eu tenho passado trabalho para vocês ir fixando esta matéria, ok? Aqui não está nem legal aqui dentro, aqui eu nem regulei direito a apostila aqui, agora que eu estou vendo que ela não está regulada dentro aqui do quadro, para poder ficar boa, para poder ver a matéria inteira, né? Eu nem tinha prestado atenção nisso, agora que eu estou vendo, mas, ou seja, agora é tarde, né? Não adianta querer consertar, ok? Deus abençoe vocês, até o nosso próximo encontro. Fique com Deus.